Olá, a paz do Senhor. Vamos à Bíblia na mão, palavra no fogão, e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Você, amado ouvinte, que precisa, ou melhor, necessita ouvir a voz de Deus. Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, verso do 1 ao 3. Amém? Diz o seguinte: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, seus olhos já começaram a escurecer-se de modo que não podia ver. Versículo 3. E tendo deitado-se também Samuel no templo do Senhor, estava na arca, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou a Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Vamos orar? Pai, só queremos ouvir a tua voz. Sim, Deus, só precisamos ouvir a tua voz. Nada mais que isso. Precisamos nos sentir atraídos pela tua presença. A presença de Senhor, a presença de Rei. Então fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que poderemos fazer para manter a lâmpada do Espírito acesa? A lâmpada de Deus. A lâmpada que clareia as regiões celestes. E nós vamos aqui falar um pouco da história deste jovem, deste menino Samuel. Samuel, que era um jovem que servia ao Senhor. Naqueles dias, nos dizem que a visão era algo tão raro, onde Eli deixava os seus filhos fazerem o que faziam, profanarem o santo templo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a nação de Israel estava em mais uma crise espiritual. O líder espiritual, o sacerdote Eli, já estava velho, e com a visão escurecendo, seus dois filhos Ofni e Finés eram rebeldes e anarquistas. Não levavam as coisas de Deus a sério. E vamos abrir um parêntese. Há muitos que estão dentro da igreja, mas não levam a palavra de Deus a sério. E vive um evangelho por viver. Vai para a igreja para bater cartão. Vai para a igreja só para dizer que está indo para a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa. Da parte do Senhor, que de mim eu não tenho nada. O Senhor vai marcar encontro com quem não quer compromisso com a obra. O próprio Deus vai marcar encontro. E deixa eu te dizer algo, ao mesmo tempo é preocupante. Essa situação calamitosa que o povo de Israel estava passando devido à sua crise espiritual, vivemos nos dias de hoje. Vamos para os cultos e, infelizmente, temos muitas dificuldades de sentir a presença do Senhor, mas é tão fácil colocar a culpa nos outros, quando, no entanto, também depende de cada um de nós. Quando, no entanto, para a lâmpada de Deus se manter acesa, depende de cada um de nós. O fogo não poderia se apagar sobre o altar, nem a lâmpada apagava-se dentro da casa de Deus. Eram duas coisas que o sacerdote deveria ter devido cuidado. E Eli cuidava tanto dos seus filhos rebeldes, perdeu todo o seu tempo cuidando de seus filhos e nada aconteceu, e esqueceu da lâmpada de Deus. E eu quero abrir a tua mente um pouco de dizer: não esqueça da lâmpada do Senhor. Não esqueça de alimentar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Presbítero, como é que eu alimento ou deixo o Espírito Santo de Deus forte? Buscando a presença do Senhor. Lá no livro de Levítico, capítulo 6, diz que a chama arderá continuamente no altar. Sabe que chama é essa? A chama da oração. Sabe que chama é essa? A chama. Aleluia.
da intimidade com Deus, a chama, aleluias, de procurar se alimentar da palavra, a chama do Espírito Santo, oh, aleluias. A chama que muitas vezes alguém pensa que a gente vai parar, mas quando a gente busca, mesmo sem forças, o Senhor, Ele nos contempla com a sua imutável presença. Aleluia, glória a Deus. É engraçado entender que o candelabro era aceso dentro da tenda. E Deus precisava urgentemente usar alguém. E este alguém, quem era? Um menino por nome de Samuel, que aos olhos humanos não era nem para ter nascido, porque, como bem sabemos, Samuel era filho de Ana, e Ana era estéril. E a Bíblia vai dizer que Ana também passou por maus bocados por conta de Penina, sua rival, que a provocava. E este relato bíblico nós vamos encontrar logo no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Samuel. Ana vai cantar o hino da vitória, quando ali ela vai receber do Senhor um presente muito lindo. O seu filho, que se tornaria sacerdote, juiz e profeta. E a gente vai ver que hoje, na nova aliança, o altar representa a nossa vida de comunhão com Deus. A lâmpada representa o Espírito Santo. E a casa de Deus somos nós, o templo e a morada do Espírito. Ou seja, a nova aliança é a nossa vida de comunhão com Deus. Como estará a tua vida com Deus? Presbítero, eu me afastei. O Senhor pode orar por mim porque eu me sinto sem forças. Não tem problema não. O Espírito Santo que habita dentro de você está com a lâmpada lá acesa ainda. Ele está dizendo: volta para a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a função de consolar. E nós devemos ter todo o devido cuidado para manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de cada um de nós, para que a glória de Deus não saia de perto de nós. O próprio salmista Davi, num poema tão lindo, quando ele escrevia lá no livro de Salmos 51:10, ele disse: olha, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, ele quis dizer: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero que se apague dentro de mim a tua presença. Deus, olha, eu quero perder tudo, mas a tua presença é o que eu tenho de mais importante. Naquela época, os sacerdotes, para manter acesa, era preciso colocar lenha no altar. Hoje, esse altar representa a vida de comunhão com Deus e a lenha representa a oração. E você tem orado? Para manter acesa é preciso viver uma vida constante em oração. E se você perceber, tem muito crente que a lâmpada está quase se apagando. E tem outros que também perderam o brilho do Espírito Santo. E a lâmpada de Deus não pode se apagar em tua vida. Ei, alerta, desperta. Está na hora de você se levantar deste sono e começar a alimentar esta lâmpada, porque você, ainda que muitos o chamem de menino, você foi escolhido por Deus para ser um profeta. E profeta não é fácil. Profeta muitas vezes renuncia a muita coisa. Temos que ter sede de se alimentar da palavra. E eu louvo a Deus que tem muitos que, quando a palavra não chega, tem aquela sede e diz: eu preciso buscar a palavra. É como se estivesse viciado. E isso é bom, isso não é ruim. Sabe por quê? Porque quanto mais lemos a palavra, nos fortalecemos espiritualmente. Pular é bom, marchar é bom. Olha, a gente se encher do fogo do Espírito é bom, mas o mais importante é a palavra. A palavra é o que nos mantém de pé. Porque quanto mais eu examino a palavra, mais o Senhor me fortalece. A palavra é alimento. E quando hoje você agora está se alimentando, a tua alma está se fortalecendo. O próprio salmista também vai escrever lá no livro de Salmos 42: por que tu estás abatido, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, desperta, desperta.
Mantenha a chama do Espírito Santo acesa dentro de você. Se alimente da palavra. Porque uma coisa eu te garanto. Quem não te dá crédito hoje, amanhã vai descobrir que você é um homem de oração. Que você é uma mulher de oração. E sabe por quê? Ainda alguém da tua família não desceu à sepultura? Porque você tem orado. Sabe por que ainda teu casamento não se acabou? Porque você tem orado. Sabe por que ainda muitas vezes não aconteceu coisa pior? Através da tua oração. Então ora mais, se consagra mais, busca mais, esteja mais atento à voz do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, Samuel era apenas um menino, mas ele já estava aprendendo a ter responsabilidades com Deus. E uma coisa eu quero te dizer, tenha mais responsabilidade com a obra de Deus, porque grandes coisas da parte de Deus estão por vir na tua vida. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje, te pedindo encarecidamente que mantenha a lâmpada de Deus acesa. Em nome de Jesus. Fica na santa paz do Senhor. E este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje. Fica na santa paz e continueis orando por nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Fica na paz.